A rejeição dos americanos a ele se mantém em 62% em meio à guerra contra o Irã e os embates com o Papa Leão XIV. Isso é o que revela a pesquisa Reuters-Ipsos, divulgada nesta terça-feira. De acordo com os dados, 36% dos entrevistados aprovam a gestão do republicano. Os números são praticamente os mesmos da pesquisa anterior, publicada em março. Antes do início do conflito com o Irã, Trump registrava 40% de aprovação e 58% de rejeição. A pesquisa também indica a preocupação dos americanos com o comportamento do presidente. Para 71% dos entrevistados, Trump não demonstra ter um temperamento equilibrado. Entre seus próprios apoiadores, esse índice chega a 46%. Um outro ponto abordado, que inclusive é curioso, é a percepção sobre a lucidez mental de Trump devido à sua idade. Para 51% dos entrevistados, houve piora. Já 40% avaliam que a condição se manteve estável e 6% acreditam em melhora. Orian, de que forma o conflito com o Irã e os embates com o Papa Leão XIV podem ter influenciado a opinião pública aí contra Donald Trump ou contra o governo de Donald Trump? Eu acho que o primeiro ponto, e aí para dar uma cutucada aqui também, eu acho que a gente tinha que pedir um estudo para saber a lucidez das pessoas que responderam que acreditam que o Trump é lúcido no meio disso tudo. Mas aqui, brincadeiras à parte, eu acho que parte disso tudo que está acontecendo tem a ver com essa mudança constante de posicionamento dele. Ele que cada hora fala uma coisa. Então, na sexta-feira passada, por exemplo, ele chegou a afirmar para um veículo estrangeiro que acreditava que já havia um acordo fechado com o Irã, que o regime já tinha decidido abandonar todo o seu programa nuclear, isso para 2 dias depois voltar atrás e dizer que ia fazer tudo ao contrário. Então, toda esse improviso recorrente, eu acho que ajuda a reforçar essa percepção pública de que ele não tem uma estratégia desenhada, uma estratégia sólida, e acaba muitas vezes fazendo declarações, tomando medidas que vêm da própria cabeça. Então, as pessoas passam a questionar de fato o que ele está buscando com tudo isso, ao mesmo tempo em que enxergam, e aí é muito difícil a gente não separar isso tudo da questão do custo de vida das pessoas, né? Porque como que você vê um presidente basicamente começando uma guerra que teoricamente não teria nenhuma justificativa? O Trump fala que era uma guerra iminente, mas não é o que outros países, inclusive aliados históricos dos Estados Unidos, apontam, né? Muitas vezes governos europeus, Agência Internacional de Energia Atômica. E aí você vê o presidente começando uma guerra sem justificativa e uma guerra que prejudica o próprio poder de compra dentro dos americanos, que sentem na bomba do preço de gasolina as consequências disso tudo. Então, me parece uma pessoa completamente deslocada, que não sabe o que está fazendo e que, diferentemente do primeiro mandato, agora tem o agravante, Neila, que é o fato dele ter se cercado de pessoas que são extremamente leais a ele. Lá atrás, ele até tinha pessoas com conhecimento técnico que muitas vezes diziam: olha, presidente, não é bem assim. E ele precisava um pouco desses limites, porque ele tinha lá atrás o objetivo de conquistar o apoio e a confiança das elites norte-americanas. Agora não é mais o caso. Então, está cercado de pessoas que dizem amém para tudo, e a gente vê esse tipo de política pública sem sentido sendo implementada e desgastando a popularidade tanto do presidente quanto do partido dele. Muito bem, e nós continuamos acompanhando, agora que o cessar-fogo continuamos acompanhando para ver o que se dá nessa guerra entre Irã e Estados Unidos. E na questão aí da aprovação ou rejeição do presidente norte-americano, vamos ver o que acontece aí nas eleições que se aproximam. Orian Fancelli, muito obrigada pelas análises, pelas explicações para mim e para quem nos acompanha. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima.